Bom, é uma coisa que todo mundo faz todo santo dia, mas a gente raramente para e pensa, né? Para onde vai a água depois que a gente dá descarga? Nessa análise, vamos mergulhar fundo numa jornada surpreendente que transforma o que era esgoto em um recurso super valioso. Pode parecer uma coisa simples, mas a resposta envolve, olha só, um verdadeiro exército de trabalhadores invisíveis e uma engenharia super avançada. Então, vamos seguir esse fluxo para descobrir como a natureza e a ciência, juntas, conseguem limpar a nossa água. Mas calma lá. Antes da gente chegar na parte que parece mágica, a da limpeza, a gente precisa entender o tamanho do desafio. O que exatamente faz da água residuária um problemão? Pensa no esgoto como uma sopa, bem complexa. Tem a matéria orgânica, que é basicamente o alimento para micróbios que a gente não quer por perto. Quanto mais matéria, maior a poluição. Temos também um excesso de nutrientes, tipo nitrogênio e fósforo, que agem como fertilizantes. E claro, os patógenos, os verdadeiros vilões microscópicos que podem deixar a gente doente. E é aqui que mora o perigo. Quando esses nutrientes todos chegam nos rios e lagos, eles causam um fenômeno chamado eutrofização. É como se a gente jogasse um superfertilizante para as algas. Elas explodem em quantidade, consomem todo o oxigênio da água e, no fim das contas, sufocam toda a vida aquática. Um ecossistema cheio de vida se transforma num deserto debaixo d'água. É bem sério. Tá, então como a gente resolve isso? A resposta, por incrível que pareça, não está em produtos químicos super agressivos, mas em algo que a própria natureza já faz com uma perfeição impressionante. Vamos conhecer a equipe de limpeza original. É isso mesmo. Esquece aquela imagem de laboratório com o frasco soltando fumaça. Os heróis de verdade dessa história são invisíveis a olho nu. São trilhões de bactérias e outros micro-organismos que, literalmente, comem a poluição. Eles fazem o trabalho sujo por nós. E essa equipe microscópica tem dois jeitos de trabalhar. Em ambientes sem oxigênio, o processo é o anaeróbio. Eles trabalham mais devagar, como se fosse uma compostagem, e ainda geram biogás no processo. Agora, quando a gente injeta oxigênio, o processo aeróbio acelera tudo. Eles entram em modo turbo, devorando a poluição com uma eficiência de cair o queixo. O pulo do gato é usar as duas equipes na hora certa. Imagina só um ecossistema inteiro trabalhando em perfeita harmonia. Cada um desses seres tem uma tarefa bem específica, passando os resíduos de um para o outro até a água ficar completamente limpa. É uma verdadeira linha de montagem biológica em ação. A remoção do nitrogênio é um exemplo perfeito desse balé biológico. Primeiro, com oxigênio, um grupo de bactérias transforma a amônia, que é tóxica, em nitrato. Logo depois, numa zona sem oxigênio, outra equipe entra em cena, consome esse nitrato e libera ele como gás nitrogênio, que não faz mal nenhum e simplesmente volta para a atmosfera. Um ciclo perfeito, totalmente orquestrado pela natureza. Certo. Então, como a gente pega esses processos naturais e coloca eles para trabalhar de um jeito controlado, bem eficiente? É aí que a engenharia entra, criando o ambiente perfeito para esses micróbios poderem, bom, prosperar. Uma das tecnologias mais comuns é o reator WASB. Pensa nele como um filtro biológico gigante. O esgoto entra por baixo e é forçado a subir através de uma camada super densa de lodo, que está cheia de micróbios famintos. Nesse caminho, a maior parte da poluição já é consumida. E a engenharia não para de evoluir. Em vez de usar vários tanques separados, os pesquisadores criaram reatores verticais. É como construir um prédio de apartamentos para os micróbios, sabe? Com andares anaeróbios e aeróbios, otimizando o processo de limpeza, todo em um espaço bem menor. E o legal é que essa tecnologia de ponta não fica só nos laboratórios. Sistemas como o Bioetec, por exemplo, conseguem colocar todo esse poder de limpeza numa caixa bem compacta. Com mais de 90% de eficiência e quase nenhuma necessidade de manutenção, ele leva o tratamento de esgoto para lugares que nunca tiveram acesso antes, como uma casa ou uma pequena empresa. Mas a solução nem sempre precisa ser uma caixa de alta tecnologia, viu? Às vezes, a engenharia mais inteligente é aquela que se mistura com a paisagem. Jardins filtrantes e wetlands construídos usam as plantas e o solo para dar aquele polimento final na água, provando que o saneamento pode ser, sim, bonito e funcional ao mesmo tempo. Bom, a matéria orgânica e os nutrientes já foram embora. A água agora está limpa, mas o trabalho ainda não acabou não. Tem uma última etapa que é crucial antes dessa água poder voltar para o meio ambiente ou ser reutilizada com total segurança.
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. A sujeira e os nutrientes foram removidos, mas e os perigos invisíveis? A última barreira é a desinfecção, para garantir que a água esteja, de fato, totalmente segura. O cloro é o método mais tradicional, mas ele pode acabar criando uns compostos químicos que não são muito legais. É por isso que tecnologias mais modernas, como a luz ultravioleta e o ozônio, estão ganhando cada vez mais espaço. Elas neutralizam bactérias e vírus com ainda mais eficiência e o melhor, sem adicionar mais nada na água. E o quão segura essa água precisa ser? Olha, o padrão da Organização Mundial da Saúde para reuso na agricultura é de um rigor absurdo. Para se ter uma ideia, a água tratada precisa ter menos de 1 ovo de euminto, que é um tipo de verme parasita, por litro. 1 litro? É o nível de pureza que mostra o quão longe essa tecnologia já chegou. E aqui está o ponto principal de tudo isso. A gente não está mais falando de descartar lixo. A gente está falando de fechar o ciclo. A água, que antes era um resíduo, se torna um recurso valiosíssimo para a agricultura, para a indústria e, claro, para a saúde do nosso planeta. No final dessa jornada toda, fica bem claro que a gente está vendo uma mudança de paradigma. O esgoto deixa de ser um problema para se tornar parte da solução para a segurança hídrica. Essa citação resume tudo perfeitamente. O objetivo final não é só ter uma engenharia mais inteligente, é usar o poder da natureza para levar saúde e dignidade para todo mundo, principalmente para quem vive longe das grandes redes de saneamento. E assim, o círculo se fecha. O que começou como um problema lá no nosso banheiro foi transformado por uma força-tarefa microscópica em um recurso limpo, seguro e pronto para gerar vida de novo. E fica aqui uma reflexão final. Com essas tecnologias compactas e as soluções que vêm da própria natureza, o futuro do saneamento pode ser descentralizado, mais resiliente e perfeitamente integrado com o nosso ambiente. A resposta pode estar muito mais perto do que a gente imagina.